Muito bem. Você já sabe, né? Você que acompanha a gente em casa, no trabalho, no carro, pelo seu provedor de internet, em qualquer região do Brasil, que quando a gente abre essa bancada para conversar, é porque nós temos alguém importante, nós temos alguém com uma capacidade de mudar a vida da gente, quer seja com conhecimento, com exemplo e principalmente com trabalho. Hoje é com muita alegria, mas é muita alegria mesmo, que a gente recebe o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Zema, agradecer demais a presença do senhor aqui, é realmente uma honra. A gente o admira por esse jeito tão nosso que o senhor carrega de mineiro, que gente simples, amiga, acolhedora e muito eficiente. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês em Pará de Minas, na BR Super Internet. Só tenho boas referências. E estamos fazendo aí aquilo que é possível, né? Tenho tentado mostrar que dá sim para fazer uma política diferente aqui em Minas. E nesses 7 anos aí de governo, fizemos aí muitas melhorias que vão continuar no futuro. Governador, é interessante porque assuntos para a gente conversar sobre essa eficiência e essa transformação que aconteceu em Minas, a gente fica aqui 2 dias. Mas em respeito, inclusive, ao tempo do senhor, nós elencamos alguns tópicos que a gente entende que é muito importante para a nossa região. Eu sou filho de professora, a minha mãe trabalhou a vida inteira para o Estado, então ela tem muitos amigos nessa área. E dentro dessas amizades todas, a gente tem os professores de educação física. Hoje o senhor vem a Pará de Minas para lançar uma nova etapa do esporte dentro da educação, e que realmente revolucionou. O Geng que aconteceu aqui está na boca de todo mundo como algo exemplar. Como que o senhor traz isso diante de uma situação tão complexa como o senhor assumiu o Estado lá atrás e realmente transformar os jogos e o esporte em Minas? Ô Alexandre, tem muita gente, tanto no setor privado e mais ainda no público, que acha que para fazer qualquer coisa tudo depende de dinheiro. E nós sabemos que existem famílias que têm uma renda até boa, que não conseguem educar adequadamente seus filhos, e temos pais muito mais humildes às vezes que conseguem dar uma educação melhor. Não é só dinheiro que resolve as coisas, não. E infelizmente no Brasil, me parece que nos últimos anos, acho que muito em virtude até da esquerda, que sempre pregou, né, que dinheiro que resolve, aqui em Minas nós temos mostrado que gestão também tem o seu lugar. Então quando você tem gente qualificada, gente boa, eu falo que às vezes uma cozinheira boa, gastando R$100 no supermercado, vai fazer muito melhor do que uma meia boca gastando 300 no supermercado, você concorda? Sim. É bem nessa linha aí. Então aqui em Minas o que nós temos? Secretários bons, todo mundo tem meta para trabalhar, todo mundo tem de prestar contas, eu acompanho, eu sou o governador que mais vai no interior do estado, já fui em mais de 400 cidades, nenhum outro governador, pelo que eu sei, fez sequer a metade desse número, e nós temos dado toda atenção ao esporte aqui em Minas Gerais. E a realização do Geng aqui em Pará de Minas foi um exemplo de que nós temos dado uma atenção que também nunca foi dada. E isso também tem sido possível, o Alexandre, porque no passado se gastava dinheiro para amigo dos políticos, para fazer politicagem, e não para dar um retorno para o pagador de impostos. Eu gosto muito de dar alguns exemplos. Nós reduzimos na administração do Estado, nas estatais e nas autarquias, mais de 50 mil cargos. Nossa. Isso significa que passou a sobrar dinheiro para merenda, para reformar as escolas, para investir no esporte, que é aquilo que faz diferença na vida das pessoas. O Estado tem mais de 300 mil funcionários públicos. Eu não levei um parente.
não levei um amigo, e olha que eu tenho parente e amigo competente, mas fiz questão de falar que vai ser diferente. Então eu acho que essa visão que nós precisamos é que está fazendo o esporte avançar aqui em Minas. O exemplo da gestão, né, Zema, ele gera um impacto muito grande. Nós tivemos agora, né, a premiação lá da AVMIG, que foi o que assustou. Pará de Minas foi reconhecida durante muitos anos como a capital mineira do frango. Isso, a ideia da ameaça da gripe aviária gerou uma apreensão muito grande. O senhor foi lá, apoiou toda a estrutura e venceu isso aí, e ainda recebeu um prêmio. Como é que funcionou isso? O que deu um frio na barriga? Então, eu acho que começa aí, Alexandre, primeiro pela escolha do secretário, né? Nós temos hoje o secretário Thales, que fez carreira no IMA, que é alguém que conhece em profundidade os problemas do setor rural, do setor do agronegócio, o qual se inclui aí a AVMIG, e a nossa resposta foi imediata. Se você tem, nem diria que é concreto, mas só de haver a possibilidade de ter ali um foco de uma doença que é contagiosa, você tem que tomar o cuidado na hora e o maior possível para que, caso se confirme depois, você não tenha expectativa daquele vírus, daquela bactéria ter sido espalhado. E foi o que nós fizemos aí no caso da gripe aviária. Nós temos um setor de avicultura em Minas Gerais muito relevante, inclusive aqui Pará de Minas, né, é onde se concentra boa parte do setor. E caso nós tivéssemos aqui uma crise provocada por uma gripe aviária, seria desolador para o setor e para Pará de Minas. Então tem hora que você não pode errar, né? Você não pode, vamos dizer, ter o risco de ter uma infecção mortal no seu corpo, e o setor de avicultura a mesma coisa com relação à gripe aviária. Então nós estamos aí de alerta máximo com relação a isso, acompanhando qualquer detecção da bactéria do vírus. A ação é imediata, é isolar a área, é sacrificar os animais que possivelmente podem estar contaminados para que o setor seja preservado. E o Brasil tem um histórico não muito bom disso, né? De gente que sempre olha só para o próprio umbigo, eu não vou vacinar minha criação, isso eles só falam, isso só acontece em filme, não acontece na vida real, mas nós sabemos que não é bem assim. E a avicultura tem recebido todo o apoio do nosso governo, da nossa Secretaria de Agricultura e Pecuária, e é um setor que tem crescido, que tem gerado mais oportunidades de emprego e que tem um potencial gigantesco. E ontem eu fiquei muito feliz, conversando aí com diversas pessoas da área no jantar da AVMIG, me falaram que agora muitos que fazem a criação de aves também estão indo em direção à piscicultura. Então temos aí mais uma grande frente. A produção de peixes, principalmente de tilápia em Minas, tem assim quase que dobrado a cada 2, 3 anos e vai continuar. Nós temos grandes reservatórios em Minas, temos uma condição excepcional de fazer a piscicultura também crescer tanto quanto a avicultura cresceu nas últimas décadas. Que ótimo, então, gancho que o senhor acaba de abrir, né? A gente tem uns amigos e pessoas que são parceiros nossos na área de Morada Nova, e uma situação que eles levantaram para a gente, que eu achei muito interessante, é como fazer a capacitação técnica para suportar isso tudo, né? Então, se cresce a criação de tilápia, da ave ou qualquer outra área, a capacitação técnica é interessante. E ele me falou do projeto Trilhas do Futuro, que foi um negócio que está distribuindo capacitação mesmo, e agora as pessoas confiam na capacitação do Estado. Como que está a questão do Trilhas do Futuro? Tem planos novos para ela? Temos, Alexandre. Primeiro é bom a gente explicar para quem não conhece o Trilhas de Futuro. Sempre existiu a mentalidade dentro do Estado que para você oferecer mais cursos, você precisa construir escolas, contratar professores. A ideia sempre foi essa. E no meu governo, nós assumimos um Estado quebrado, nós tivemos de ser mais criativos.
Nós temos tantas escolas técnico-profissionalizantes no estado, não temos? Sim. Toda cidade, acima de 20 mil habitantes tem, e outras às vezes até menores, ou então numa cidade vizinha tem. Então o que que nós fizemos? Falamos para os alunos interessados em fazer um curso técnico, lembrando que é curso técnico em todas as áreas. Nós temos na área de saúde, técnico de enfermagem, de radiologia, nós temos técnico em edificação, nós temos técnico em tecnologia da informação, nós temos técnico em administração, técnico em contabilidade, e por aí vai. Então, bem amplo, nós temos mais de 80 cursos diferentes. Então, nós falamos para quem tem interesse, veja qual escola você quer cursar e o Estado vai pagar a mensalidade. E ainda vai te dar um auxílio alimentação e auxílio transporte. Então o Estado já ofereceu mais de 140 mil vagas no Trilhas de Futuro, em todos esses cursos que eu te falei, mais de 80 cursos diferentes, sem ter de construir uma escola e sem ter de contratar uma professora. E o bom, Alexandre, é que ele é dinâmico. Vamos pegar o caso aqui de Pará de Minas. Se durante 2, 3 anos se formar aqui técnicos de enfermagem no número suficiente e o mercado ficar bem atendido, nós podemos parar com o curso de técnico de enfermagem aqui por alguns anos e oferecer outro curso no lugar, entendeu? E quando você faz uma escola pública, um ensino público, aquilo fica engessado. Você pôs técnico de enfermagem aqui, daqui 40 anos vai estar oferecendo a mesma coisa. E a sociedade muda, as coisas são dinâmicas. Então, o Trilhas de Futuro é totalmente flexível. Nós já formamos mais de 70 mil jovens no estado todo, em todas as áreas. E nesse momento nós temos mais de 80 mil cursando. Então, esse número só vai aumentar ao longo aí dos próximos meses. Muito bem. Ainda dentro dessa capacitação, Zema, eu percebo um comportamento muito interessante que é ganhar a confiança de novo. Eu acho que agora a população passa a confiar um pouco mais no Estado, no governo estadual. E o que isso acho que é muito importante. O senhor entregou esses dias agora aquele trecho da MG 060 lá entre Papagaios e Pompéu. O senhor não tem ideia o que virou de notícia daquilo aqui. Porque realmente tem muita gente que sai daqui, vai para lá e vai até Pompéu. Aquilo mudou a vida de muita gente. Mas uma coisa que eu ouvi, que há muito tempo eu não ouvia, eu achei muito interessante, a qualidade do serviço executado. Estavam conversando uma pessoa que mora em Papagaios, ok? Que me falou dessa estrada de lá, e outra lá de Abaeté, que também teve um trecho que mudou totalmente. O nível do serviço entregue subiu muito, né, Zema? Ô Alexandre, eu acho que aí volta aquilo que eu falei no início, questão de gestão, né? Infelizmente, quando se fala em obra pública, muitas vezes o edital é feito para direcionar a obra para alguns amigos do rei. Você está entendendo? Algumas construtoras que falam, faz o edital desse jeito, que aí eu vou ter mais condições de ganhar. E comigo não tem amigo do rei, não. Comigo tem gente competente e gente que não é tão competente. E o que nós estamos fazendo é um edital que não privilegia ninguém na hora de fazer a tomada de preços, de forma que todas as construtoras que queiram participar possam estar participando. E temos também tomado muito cuidado que às vezes, infelizmente, entra alguém que não tem a devida qualificação. Então tivemos, infelizmente, também algumas obras que foram paralisadas. A construtora começa, mal intencionada, fala que o preço tem de dobrar, caso contrário ela não vai concluir, e nós não concordamos e ela abandona a obra. Não foi o que aconteceu aqui, isso aconteceu poucas vezes, mas temos dado toda a atenção a essa contratação de empresas idôneas, de empresas que têm um bom histórico, mostrando que é possível fazer bem feito e, quero salientar aqui, às vezes mais barato, inclusive, entendeu? Porque antes você direcionava para alguém que ia ganhar cobrando um sobrepreço e entregando, às vezes, um serviço que não era com a devida qualidade. Zema, eu entendo que essa sua postura, né, de eficiência, de ética,
é o que tem te dado e tem feito uma projeção nacional mesmo do seu nome e de Minas. Há muito tempo Minas não tinha alguém do executivo com uma projeção tão forte no país inteiro. E o país busca e procura, de toda forma, pessoas que para voltar a confiar, pessoas que possa cuidar do que é do público. E que não é fácil, né? A gente entende que a gente precisa respeitar muito a vocês que se dispõem a fazer isso. Como você vê que a característica do mineiro pode potencializar ainda mais essa sua capacidade para o Brasil inteiro? Alexandre, eu acho que isso que você falou vai muito na linha que é o seguinte: acontece, infelizmente, muitas vezes de alguém ganhar uma eleição e a eleição muda a vida dele completamente. A minha vida não mudou nada. Eu continuo vestindo as mesmas roupas, continuo morando na mesma casa, continuo comendo a mesma comida, e tem gente que ganha uma eleição e passa a viver como rei. Eu continuo hospedando os mesmos hotéis que eu hospedava anteriormente. E às vezes alguém ganha para prefeito, para governador, pronto. Aí ele acha que ele virou imperador da cidade ou imperador do estado, às vezes ganhou para presidência, imperador do país, né? E aí é luxo, é ostentação, é gasto desmedido, e eu sei que o gasto de um governador pode não resolver o problema do estado, porque por mais que um governador gaste dentro de um orçamento como o de Minas Gerais, 130 bilhões, é pouco, mas serve como exemplo. Você concorda? E eu faço questão de cobrar muito dos meus secretários, e a minha melhor maneira de cobrar é falando, faça o que eu faço, e não falando, faça isso. E às vezes eu estou fazendo o contrário. Exijo que todos os meus secretários estejam presentes no interior do estado, mas antes deles irem, eu sou o que mais vai, tá entendendo? Exijo a economia deles, mas antes deles fazerem economia, eu já fiz. Eu não moro no Palácio das Mangabeiras, eu moro numa casa comum que eu pago aluguel. Em vez de ter 32 empregadas como o governador do PT tem, eu tenho uma que eu pago do meu bolso. Ele tinha 32 que os mineiros pagavam. Então acho que eu preservei aquilo que eu sempre fui, um mineiro do interior, um mineiro que viajava o estado todo para administrar a empresa, inclusive aqui Pará de Minas e região foi uma das áreas que eu mais estive no passado. Eu que abri a loja aqui em Pará de Minas, em Pompéu, em Bom Despacho, etc. Então eu continuo sendo um governador que vive como vivia anteriormente. E parece que muitas vezes o resultado da eleição muda a vida das pessoas. Isso é muito ruim, né? Você vê alguém que ganhou mais porque teve um negócio bem sucedido ou ganhou uma eleição, deixar de ser a pessoa que sempre foi. E eu não mudei em nada. Quem me conhece há 10, 20 anos sabe que eu continuo sendo a mesma pessoa, e acho que o mineiro aprecia isso. O mineiro é do interior, gosta de conversar de maneira simples, é o que eu sei fazer. Então eu acho que eu me identifico muito com boa parte dos mineiros. Zema, como cidadão mineiro, como cidadão paraminense, o que eu posso dizer é muito obrigado por se dispor a cuidar, sabe, cuidar da coisa pública e resgatar a ética, a boa vontade, porque Minas é um povo bom mesmo. Nós somos pessoas acolhedoras, amigas. Nós queremos ser exemplo para o Brasil de algo bom, de algo produtivo. Então, muito obrigado por fazer isso, por manter essa ética. E eu vou deixar o espaço agora, no finalzinho, para você mandar um recado para quem está em casa, que assim como eu, fica orgulhoso de saber que tem alguém cuidando da gente. Eu não comentei aqui, Alexandre, mas eu acho que faz parte disso, né? Além de gente competente, além de ter meta, é você não ter medo de mostrar tudo que você gasta. Eu sou o primeiro governador de Minas que tudo que eu estou gastando hoje, eu vim para Pará de Minas, né? Em carro do governo, em avião, sempre estou utilizando, né? Tudo que eu gasto, no mês seguinte está publicado. Agora lá em Brasília nós temos um presidente que só vai ter publicado os gastos dele daqui a 100 anos. Por que será? Por que será que ele não pode publicar no mês seguinte igual nós fazemos aqui?
Com certeza é porque não está fazendo certo. Quem faz o certo não tem receio de publicizar, de mostrar aquilo que está fazendo. Então, mês que vem, qualquer um que olhar lá vai ver por que eu usei o avião do governo, para onde eu fui, quais compromissos eu tive, quem estava comigo. E tem gente que parece que não quer mostrar porque não está fazendo de acordo. Então eu vejo que a transparência é fundamental e, como eu disse agora há pouco, o exemplo também. Para mim, o melhor discurso que existe é o bom exemplo. Adianta um pai falar para o filho não beba e ele chegar bêbado em casa? Eu acho que é melhor ele não falar nada e não fazer o errado. Você concorda? Então o exemplo tem um impacto muito maior do que discurso. Infelizmente no Brasil, principalmente na esquerda, você vê muito mais retórica, discurso, do que ação e exemplo efetivamente. Muito bem. Governador, muito obrigado pelo tempo, pela conversa. É um prazer enorme, eu ficaria conversando aqui até tarde, mas realmente nós temos um tempo agora contado. Para você que está em casa, no trabalho e que está acompanhando essa nossa conversa, vamos levar isso a sério, gente. O que é público não é de todos, é de cada um. Mas é de cada um com responsabilidade. Vamos dar crédito ao que é feito de melhor em Minas. Nós temos isso. Nós temos responsabilidade, isso é muito bom. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês até aqui. Governador, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Tudo de bom.